mais. Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Estação da Luz Natal, nosso muito obrigado, um beijo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. É por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras, entre outros trabalhos. Tudo isso com o objetivo de chegar até você através dos programas das Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo e Web Rádio Estação da Luz de Natal, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso, como dissemos, sem fins lucrativos. Convidamos você agora para nos acompanhar em mais essa atração. Muito obrigado e até logo mais. Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração. Boa noite a todos, sejam bem-vindos na Web Rádio Estação da Luz, no programa nosso lá, chamado Energia do Bem-Estar. Esse bem-estar que a gente promove sempre dentro da doutrina espírita, do conhecimento do Evangelho do Cristo, sempre nos leva a ter mais esperança, mais alegria de viver. E hoje o tema tem muito a ver com isso, transição planetária, tema que atrai a atenção de muita gente. E para isso convidamos o nosso amigo Osmarino Paiva, que vai nos falar um pouco sobre o tema. Boa noite, Osmarino, tudo bem? Seja boa noite, meus amigos. Uma boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine. E tem muito a ver com Jesus, esse tema de hoje, que é com alegria, com paz, com esperança, porque é o que o mundo precisa. Boa noite a todos. E isso é um tema que traz muitas coisas controversas, às vezes, né? Nós já tivemos, né, Osmarino, eu lembro que no ano 2012 já quiseram acabar com o mundo umas 2 vezes, pelo menos, né? Nossa, eles já destruíram o mundo várias vezes, né? Tem uns antes de 2000 não passará. Então, assim, eles pelejam para destruir o mundo, mas até hoje, né, não conseguiram. Os pessimistas de plantão, que a gente fala, né? Pessimistas de plantão. Sempre estão vendo as coisas de uma forma negativa, né? Tem muita tribulação no planeta, tem. Somos de expiação e provas ainda, né? Mas estamos chegando lá, estamos quase saindo. Estamos chegando, né? A mentalidade está mudando cada vez mais e cada um de nós tem a sua contribuição a fazer, né? Então, depende muito de cada um de nós. E aqueles que não se adaptarem, né, vão ser convidados a se retirar. Convidados a se retirar, né? Então, nós estamos no melhor momento de nossas vidas desde que fomos criados. Então, transição nós estamos o tempo todo, né? Que a transição é mudança de um lugar para o outro. Então, nós estamos em constante transição. E essa transição... Pode falar. Pode falar. Essa transição que você falou até de vida, né? A gente já deve ter sido chinês, japonês, russo, francês, português, africano. Já passamos por tudo quanto é nação, né? Já tivemos em todas, já tivemos em todas as profissões, já, como diz outro, quem já está buscando bem, já intelectualmente está muito mais avançado. Então vamos lá, vamos começar a falar um pouquinho do tema, o pessoal chegando aqui. Quem tiver perguntas, por favor, fique à vontade, colocar aí no chat, a gente vai passando para os Osmarino. E comentários também, se alguém fizer algum comentário, trazer algum texto, alguma coisa interessante, a gente comenta aqui também. E a gente espera que comente mesmo, né? A gente espera que eles comentem e participem. Então vamos lá, a palavra é sua. Vamos começar a falar sobre transição planetária.
Que diabo que transição é isso? planetária. A gente nunca viu falar disso. Eu acho que esse assunto está muito em pauta atualmente, principalmente para os espíritas, né, que estudam muito sobre transição planetária. E transição planetária, Jesus já nos havia falado quando ele disse que há muitas moradas na casa de meu Pai. Então, todos os mundos são moradas, todos têm vida, como está bem explicado no livro dos Espíritos, pelos Espíritos superiores, que há vida em todas as partes. E nós, a transição planetária também, ela existe emocionalmente. Então, nós estamos em constante transição emocional também. E mudanças de local. Então, transição é isso, mudança de local e mudanças emocionais. Uma hora a gente está triste, outra hora alegre. Hora está feliz, outra hora já está agoniado, desesperado, com medo. Então, isso é transição. Transição do dia para a noite, transição de tempos, de lugares. Então, nós estamos em constante transição. Então, tem no livro do Evangelho, no capítulo 3, sobre os mundos que estão espalhados pelo universo. E os Espíritos nos dizem aqui que há mundos primitivos destinados às primeiras encarnações da alma humana. Ou seja, mundos em que a alma humana ela tem o pensamento voltado apenas para a matéria. Não existe nada de pensamento voltado para o espírito. E o espírito é que comanda a matéria. Mas nos mundos primitivos ainda não existe essa consciência. Depois vem o mundo de expiações e provas, onde domina o mal. Então, o mal domina, mas já existe uma consciência espiritual. Então, no mundo de expiação e prova, existe a consciência, a busca pelo material, mas existe também já uma consciência em cada pessoa da busca pelo espiritual, que é o que comanda o corpo físico. E depois vem o quê? Mundos de regeneração, nos quais as almas que ainda têm que expiar aurem novas forças. É para onde nós estamos caminhando. Então, veja bem que o nosso futuro não está tão negro como se imagina. Ou seja, não está. O nosso futuro é um planeta onde nós vamos ter um descanso. O mal não vai mais nos atingir com tantas forças. Então, nós já estamos com um pé nesse mundo. Mas por que existe tantas guerras, sofrimentos, tanta hipocrisia, tanta corrupção, tanta enfermidade? Justamente nesse momento de transição que é muito importante para todos nós. Aí nós vamos já percebendo que o que Jesus nos esclareceu é o que vai nos manter neste mundo que já é um paraíso. Se nós olharmos o nosso planeta, nós vamos ver que é uma beleza incrível, né? Para todo lado que a gente olha tem beleza. É os passarinhos cantando, é as árvores, é as plantas, é o ar que respiramos, é o sol. Então, o nosso planeta já é um paraíso. Mas, se nós não dermos a devida importância para esse paraíso, como Jesus disse, vai separar os bodes das ovelhas. Vai separar o joio do trigo. Chegou a hora. Então, é o momento mais importante de nossas vidas, para que nós passemos para os mundos de regeneração. Mas ainda tem outros mundos espalhados pelo universo.
né? Nos quais a alma tem que expiar a alma das forças. Esse é o mundo de regeneração, repousando das fadigas da luta. Então, veja bem que agora, quando nós completar essa transição, e tudo que vem de Deus não é assim no tempo nosso, porque nós somos muito imediatistas. Então, essa transição não é rápida. Então, muita gente estudando os evangelhos e na parte de Apocalipse, vê destruição onde não há destruição. Porque no Apocalipse o Pai avisa, se vocês continuarem agindo assim, vai acontecer isso. E é o que está acontecendo. Então, há 2000 anos atrás, foi nos dado o que devemos fazer, o que não devemos, através de Jesus. Mas continuamos fazendo as mesmas coisas, aí deu no que deu, que é essa violência toda, essa corrupção toda, tanto sofrimento, tanta dor, tantas enfermidades. Não era para acontecer, mas nós nos rebelamos contra as leis divinas. E existe também os mundos os mundos ditosos, onde o bem sobrepuja o mal. Veja bem, onde o bem sobrepuja o mal. Então, nós estamos num planeta de prova de criação, onde o mal sobrepuja o bem. Vai vir um planeta de regeneração, onde nós vamos ter um repouso do mal. Aí depois nós passamos para um mundo onde o bem vai prevalecer. E depois vem os mundos celestes ou divinos, onde a habitação dos espíritos depurados, onde exclusivamente reina o bem. A Terra pertence à categoria dos mundos de expiação e prova, razão porque aqui o homem vive a braços com tantas misérias. Então, veja bem, isso tudo já está programado. Mas por que Deus permite tantas misérias, já que Deus, ele é onipresente, ele está em todos os lugares. Ele ama quem ele criou, ele ama todos os teus filhos. Então, ele podia evitar, né? Evitar tantas misérias. Por que Deus não evita? Porque ele nos dá o livre-arbítrio. Então, quem procurou essas misérias fomos nós. É uma opção nossa. Escolha nossa. Porque ele nos avisa que o que ele quer que a gente faça é que sejamos irmãos. Que sejamos, um auxilia o outro. Porque se um auxiliasse o outro, não haveria miséria. Não haveria nenhum tipo de doença, de enfermidade. E isso vai acontecer conosco quando nós chegarmos nos mundos ditosos. No mundo de regeneração, ainda vai ter o mal. Mas todos que habitam os mundos de regeneração já estão em busca de ser pessoas melhores, estão no caminho. Eles já querem isso, eles já não abrem mão disso. Mas ainda tem muito a expiar. Mas o mal não vai prevalecer. Onde a gente vai ter uma folga. Bom, mas isso vai demorar muito tempo. Mas é compensador da gente saber que todos vão chegar lá. E se nós compararmos a evolução no planeta que os espíritos nos indicam, que nenhum de nós está no mesmo grau evolutivo. Veja bem, nenhum de nós está no mesmo degrau evolutivo. Na época de Jesus, os habitantes do planeta total, na sua totalidade, davam alguns milhões de seres. Então, há 2000 anos atrás, a população total do planeta era poucos milhões de seres. Hoje já são quase 9 bilhões de seres. Da onde vem tanta gente? Então, foi aumentando, vai chegar num ponto onde que vai deixar de aumentar e depois vai dar uma decrescida. Mas isso é o que os espíritos nos informam. Mas, por enquanto, ainda vai aumentar. Da onde está vindo tanta gente?
Então, seguramente, por exemplo, o diamante, ele leva para virar diamante, que ele era carvão, de carvão a diamante leva milhões de anos. Então, se só o diamante leva milhões de anos, quantos bilhões de anos nós temos? Então, nós passamos pelo reino mineral, pelo reino vegetal, pelo reino animal, e hoje estamos no reino nominal. Então, já somos vencedores. E todos nós que habitam o planeta Terra e que foi criado por Deus, chegará à perfeição. Não existe ninguém que não vá chegar à perfeição, que não vai chegar aos mundos ditosos, depois aos mundos celestes. Jesus Cristo também passou por um planeta de provas e expiação, porque ele é nosso irmão maior, já faz muitos bilhões de anos que passou, que ele já é espírito puro já há muitos bilhões de anos, mas ele também foi criado simples, ignorante, passou pelo reino mineral, vegetal, animal, e hoje ele é o espírito mais puro do planeta. E o crescimento evolucional dele vai continuar. Daqui um pouco ele vai ser governador de galáxia e tudo mais. E nós vamos chegar lá também. Agora, em termos de planeta Terra, existem os espíritos que só pensam no mal, que são espíritos trevosos, né? Sendo que nós devemos ter como esses irmãos o maior respeito, porque nenhum de nós é melhor que eles, porque todos nós somos filhos do Pai. Então, o orgulho é nos compararmos uns com os outros, e o orgulho é fonte de todo o mal. Então, nós somos irmãos, somos iguais, temos as mesmas oportunidades. Nós já fomos espíritos trevosos, espíritos que já tiveram, como diz, já fizemos todo o mal que podíamos. Por isso que nós estamos sofrendo hoje o resultado do mal que fizemos, que é a corrupção que nos atinge, né? É as doenças que nos atingem. Os bons estão sempre em constante luta para a sobrevivência. Os maus prosperam. Mas, como Jesus diz, os primeiros serão os últimos. Então, isso aí nos dá essa alegria de saber que nós seremos, no plano espiritual, muito melhor do que estamos no planeta, agora encarnado. Como na parábola do rico e Lázaro. Lázaro, estacionado ali, morando na frente da casa de um rico, querendo um pedacinho de pão, todo cheio de ferida, e o rico, no bem bom lá, não dava nada para ele, nem o que caía da mesa lá. Mas os dois morreram, foram para o plano espiritual, lá o rico, e aí há uma transição, não é isso? Todos nós vamos passar por essa transição, viemos do plano espiritual, renascemos no corpo físico, aí há uma transição. Agora há uma transição para voltar. Rico e Lázaro também houve essa transição, voltar para o plano espiritual. Há uma transição todas as vezes aí, de quando a gente volta para o plano espiritual, já há o que é uma separação. O rico, já naquele... No inferno mesmo, né? Como se diz as igrejas, aí inferno, mas o inferno a gente pode dar o nome de outras coisas, umbral, o espírito chama de umbral. Umbral o quê? Passagem, é uma passagem. Então a pessoa não fica ali o resto da vida, né? Não, ali é uma passagem. O inferno, como se diz, onde há de acordo com a consciência da pessoa. André Luiz, por exemplo, o umbral de André Luiz foi no pântano, totalmente escuro, não tinha o que comer, né? Não tinha. Então, quer dizer, o espírito vai por umbral com as necessidades do corpo físico: fome, sede, frio, calor, né? E passa por essa situação. Então, o que acontece? Nós temos que acordar, porque Jesus disse que nós estamos dormindo. Estamos dormindo. Por isso que ele disse, a verdade nos libertará. Mas a verdade, para nós ainda, é muito dolorida. Tanto é verdade que
Jesus, que é a verdade, nós o crucificamos. E esse programa aqui, por exemplo, onde se busca a verdade, e a verdade, ela é bem clara. O que, que é? Sermos irmãos, amarmos uns aos outros. Essa é a verdade. Tem muita gente, mas que verdade que é? Olha, a verdade é igual o sol, está aí para todo mundo ver. Nos amarmos uns aos outros. Sermos irmãos. Ah, mas como é que vamos ser irmãos de pessoas que nos fazem mal? Essas pessoas que nos fazem mal é doente da alma. Então nós temos que tratá-las sim. Pessoas doentes da alma que precisam de auxílio. E só vamos alçar voos para o reino do céu se nós auxiliarmos esses irmãos. Mas em vez disso, nós os criticamos. Então, por isso que esse tema, transição planetária, veio numa época muito boa, que é a época de Natal, né? Que Jesus nos ensinou que devemos ser irmãos. Então, tudo que ele quis é que sejamos irmãos. A mensagem de Jesus é para sermos irmãos um do outro. E irmãos têm que se auxiliar. Então, nós devemos, então, para trazer Jesus para dentro dos nossos corações, trazer Jesus para dentro da nossa casa, do nosso lar, fazer a alegria de Jesus. Porque um pai, uma mãe, quer para o seu filho o quê? Que ele seja o quê? Alegre, feliz. É o que Jesus quer que nós sejamos, felizes e alegres. Então, nós vamos dar um presente para Jesus, sendo feliz e alegre, mesmo diante de muitas dificuldades. Esse é o presente que nós devemos dar para Jesus, não só no Natal. Então, o Natal, ele virou um comércio. Mas nós, que queremos agradar Jesus, ter Jesus como amigo, ter Jesus dentro do nosso coração, devemos amar aqueles que nos odeiam, aqueles que nos perseguem, que eles um dia vão ser bons. Mas para que nós possamos alçar voos e auxiliá-los, devemos já começar, não só no Natal, a agradar Jesus todos os dias de nossas vidas. E para agradar Jesus, dar um presente para ele, em que ele vai ficar feliz, é ser o quê? Ser aquela pessoa que serve, não que queira ser servido. Ser aquela pessoa que auxilia, não aquela que quer só auxílio. Então, é uma das questões que nós todos aqui nessa época de Natal, nessa transição que nós já sabemos que está ocorrendo, temos que ter essa consciência. Queremos agradar a Jesus ou queremos agradar a sociedade? Queremos agradar a Deus ou queremos agradar aquelas pessoas que querem que a gente faça o que elas querem que a gente faça? Porque o que a sociedade quer é que a gente tenha o melhor carro, tenha a melhor casa, tenha a melhor roupa. Isso é importante que a gente tenha, mas não é só isso. Então, por isso que Jesus disse que conhecereis a verdade vos libertará. E a verdade é sermos irmãos. Então, nós temos outra questão aqui, que é que Jesus disse aqui: bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Então, veja bem, quem será bem-aventurado? Quem que vai habitar o planeta de regeneração? Os brandos e pacíficos. Então, sabeis o que foi dito aos antigos: não matarei, e quem quer que mate merecerá condenação pelo juízo. Isso aqui é Jesus dizendo, e quem anotou foi Mateus. Eu, porém, vos digo que quem quer que se puser em cólera contra seu irmão merecerá condenação no juízo, que aquele que disser a seu irmão raca merecerá condenado pelo conselho, e que aquele que lhe disser és louco merecerá condenado ao fogo do inferno. Veja bem, olha essas palavras de Jesus aqui, que aqui não tem
outra significação. Aqui não é assim, é bem claro isso. Raca, naquele tempo, significava o quê? Pessoa que não vale nada. E a pessoa cuspia de lado. Raca, você não vale nada. E hoje é o que mais a gente ouve. Não, você só faz coisa errada. Você é isso, você é aquilo. Aí Jesus diz, merecerá ser condenado pelo fogo do inferno. Então, quer dizer, não é só matar, não é só roubar que faz mal para a gente. As palavras nossas nos levam para o inferno. O que inferno é esse? É doença, é enfermidade. Né? Hoje as pessoas vão atravessando a ponte cai. Hoje as pessoas estão morando, de repente vem uma enchente e leva. Aqui, ó. Palavras, ações, pensamentos. Então, hoje a gente faz muito mais, hoje não, sempre, o nosso pensamento é muito poderoso, que Jesus nos diz, sois Deus. Nós somos criados em imagem e semelhança do Pai. Então, tudo que a gente pensa atinge o universo. O nosso pensamento, parede não serve. Então, se nós estamos tristes, alcança todas as pessoas tristes e volta para nós. Por isso que é tão difícil sair de um momento de tristeza. Tem que ser muita oração, muita força de vontade. Se estamos alegres, a gente sente bem, a gente sente força. Né? Então, quando a gente está alegre, nós estamos curando todos os nossos órgãos. Curando coração, curando pulmão, curando rins. Quando nós estamos jogando produtos venenosos no sangue. E que afeta desde o cabelo, todos os nossos órgãos. Quando nós estamos com ciúme, com vaidade, estamos o quê? Adoecendo. Então, é isso que Jesus disse. O nosso pensamento é muito poderoso. Quando você diz para uma pessoa assim, não, você só faz trem errado. Você está jogando energia ruim nessa pessoa e jogando energia ruim em você e jogando energia ruim no universo. E nós somos responsáveis pelo que fazemos e pelo que pensamos. Então, é muito importante nós considerarmos que quem vai ficar no planeta e vai ser o quê? Bem-aventurado é os brandos e pacíficos. Mas é muito difícil... Oi. Desculpa interromper, você me lembrou uma coisa, no Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta, né, qual a finalidade da encarnação? Ele fala resgate, aprendizado, etc. E depois ele fala lá no finalzinho desse trecho, que ele fala assim, ser co-criador na obra de Deus. Então, o que estava falando, os pensamentos, enfim, a gente cria, né? A gente é co-criador com Deus, querendo ou não querendo. Né? Está lá no Livro dos Espíritos, a pergunta, qual a finalidade da encarnação? Então, realmente, muito bem lembrado, muito bem lembrado. Nós Deus, nós criamos junto com Deus a todo momento. Né? Exatamente. Então, quer dizer, se Deus nos criou a sua imagem e semelhança, e Jesus nos disse que nós somos capazes de levantar os caídos, dar luz aos cegos, curar os leprosos, se ele disse isso, devemos acreditar ou não? Então, todos nós temos essa possibilidade. Os apóstolos, eles comentaram com Jesus e falaram, mestre, o senhor cura, nós estamos aqui com o senhor, mas nós estamos tentando, todo mundo que chega aqui, nós não estamos dando conta de curar. Né? Aí Jesus disse, é por falta de fé, por falta de confiança. Agora, só vamos adquirir confiança e fé para curar tanto o nosso organismo e para sermos saudáveis e para curar aqueles que estão doentes, sendo manso, ficando em paz conosco mesmo, com a nossa consciência, sendo o quê? Brando, sendo manso. Então, quer dizer, o que nós precisamos é tomar uma decisão diária, todos os dias. Hoje eu decido a ter paz. Nada vai tirar minha paz. Pessoa nenhuma, situação nenhuma vai tirar minha paz. Quando a gente decide isso, o que vai acontecer? Vai vir pessoas, vai vir situações para tirar a nossa paz. Então, o que é o complicador nosso é isso. A gente não entende isso. Então, quando a gente pede Jesus, o Senhor me ajuda? Sim, Jesus está sempre pronto a nos ajudar.
Deus está sempre pronto a nos ajudar, porque Deus nos ama infinitamente. Jesus também. O nosso anjo de guarda também. O universo nos ama. O universo é feito pelo amor de Deus. Então, as plantas retiram o ar, limpam o ar. Os animais são energias puras e amorosas. Eles também irradiam essas energias. E os benfeitores amigos, nossos anjos guardiões, nos curam, limpam as nossas energias da raiva, da inveja. Então, nós estamos constantemente sendo limpos por Jesus, por Deus e pelos bons espíritos. Todas as vezes que a gente briga, tem uma discussão, tem uma energia ruim ali, nós estamos criando, igual o nosso irmão disse, nós somos co-criadores. Deus é o criador e nós somos co-criadores. Então, o que estamos criando com os nossos pensamentos, com as nossas palavras? Aí nós temos que pensar. Coisas que faz bem a mim e aos meus familiares e ao universo e a Deus, como Jesus deixou bem claro, que quando a gente auxiliasse os pequeninos, era Ele que estaria auxiliando. Mas quando nós prejudicássemos um desses pequeninos, ou melhor, quando a gente demonstra desinteresse pelo sofrer dos outros, né? A gente passa na calçada, tem alguém deitado, a gente tem que ver que ali pode ser o nosso pai na próxima ou já foi. Nós temos que perceber isso. Mas se eu for ajudar todo mundo, naquela época era alguns milhões de pessoas, agora é bilhões. Se eu for ajudar todo mundo, eu não vou conseguir. Então, como é que a gente auxilia? Jesus, por favor, envie alguém, seu familiar aqui, para auxiliar essa pessoa. Então, é enviar um pensamento bom, e o nosso pensamento vai, Jesus, Deus e os parentes daquela pessoa que pode auxiliar, um pai, uma mãe, vai ali auxiliar aquela pessoa. Nós temos que saber que o nosso pensamento é poderoso. Pedro, aconteceu com ele, né, que ele subindo a escadaria do templo, um mendigo paralítico pediu esmola para ele, e ele falou: eu não tenho prata nem ouro para te dar, mas o que eu tenho eu vos dou. Levante e ande. Então, esse é o objetivo nosso. Levantar os caídos, curar os leprosos, dar vista aos cegos. Então, nós podemos fazer isso, mas só vamos fazer se formos mansos, se tivermos em paz conosco e com a nossa consciência, e se formos caridosos, que é a caridade que vai nos salvar. Agora, é fácil fazer isso atualmente? Claro que não. Mas temos que ter esse desejo, esse querer, e buscar ajuda com quem pode nos ajudar. E quem pode nos ajudar a vencer os nossos vícios, as nossas mazelas, as nossas intolerâncias, as nossas vaidades? Porque o que nos faz com que venha sofrimento e dor é vaidade, é preguiça, é inveja, ciúme. Tudo isso faz com que adoeçamos. Mas como é que nós vamos nos curar? Eu estou há muito tempo tentando parar de comer doce, né? Porque doce está me fazendo muito mal. E faz mal para todos nós, né? Então, mas não estou conseguindo. Mas vou continuar tentando. É fácil? Não, não é fácil. Agora, imagine os vícios mais terríveis, que é o vício da preguiça, da vaidade, do ciúme. São vícios terríveis. E o pior deles, a maledicência. O que sai da boca é o que faz mal. Então, Jesus deixou bem claro, o que sai da boca é o que faz mal. O que entra, a gente sabe que faz. Lógico que faz. Mas o que faz mais mal é o que sai. Então, por isso, nós devemos orar e vigiar. Agora, como vamos vencer os nossos vícios? Como vamos? Buscando ajuda. Buscar ajuda com quem? Com Cristo. Mas para o Cristo nos ajudar, temos que a energia dele é muito alta. Então, nós temos que elevar a nossa energia.
Que jeito nós vamos elevar a nossa energia? Gratidão, né? Eleva a nossa energia. Alegria de viver. E quando a gente perde a paz, alguém tira-nos a paz, uma situação nos tira a paz, o que a gente vai fazer para obter ajuda? Orar. Então, nós temos que orar. Só que a oração, Jesus convidou os apóstolos para ir orar. Quando ele começou a orar, os apóstolos dormiram. Então, quando a gente... ele falou, mas vocês não podem ficar comigo nem uns minutos aqui? Foram dormir? Eu pedi para vocês virem orar comigo. Foi ele começar a orar, os apóstolos dormiram. Então, o que acontece? Os inimigos nossos, que são nossos pensamentos, não querem que a gente ore. Mas nós devemos orar o tempo todo. E orar o tempo todo, falar, não, mas eu não vou fazer outra coisa. A gratidão é a oração. E tem uma outra mensagem que eu ia passar até o vídeo, que dura 7 minutos, que nos ensina assim, quer conquistar o mundo? Levante e arrume sua cama. Então, a primeira coisa que você tem que fazer ao levantar, arrume sua cama. Porque é uma tarefa pequena. Só que quando você faz uma tarefa pequena bem feita, você sente força para continuar fazendo tarefas bem feitas. Então, o que temos que fazer é dar valor às pequenas tarefas. Lavar uma roupa, limpar uma casa, ir para o trabalho com bom pensamento. O chefe está... Aquele chefe nervoso, enviar pensamento de calma, paciência, tolerância para ele. E não de crítica. Aquele funcionário que esconde, né, de todo mundo, não quer trabalhar, preguiçoso, orar por ele, né? E não jogar ele para baixo, que ele vai ficar cada vez pior. O político corrupto, orar por ele. Porque quanto mais a gente critica o político, mais energia ruim a gente está jogando nele, mais corrupto ele fica. Então devemos orar pelos políticos, porque nós já fomos políticos corruptos. Tudo que a gente acha um absurdo, nós já fizemos. Então, são irmãos nossos e estão em queda livre. Nós podemos comparar o nosso planeta, a nossa evolução, e tem em Gênesis, tudo tem uma experiência lá, é o seguinte. Uma pessoa vai atravessar uma floresta, a primeira vez que ela vai atravessar, ela se machuca toda. E ela sai do outro lado só toda, né, a roupa vai embora, toda machucada, aquela coisa. Aí ela tem um alívio até chegar noutra floresta. Aí ela já sabe mais ou menos como se defender, ela já machuca menos, né? Até que ela vai chegando na última floresta, ela já sabe o caminho, já encontra, já sabe as pessoas que podem auxiliá-la e tudo mais, já sai dali tranquilo. E as pessoas que estão em cima do morro vê todo esse trajeto das pessoas que estão começando a sua trajetória e sabe todo o caminho que elas têm que percorrer. Então, quer dizer, o nosso planeta oferece essa condição, desde aquele que está no fundo do abismo até aquele que está chegando ao topo. Nós temos espíritos que já chegaram ao topo, como Chico, Bezerra, Madre Teresa, Gandhi, né? São espíritos que fizeram a sua parte. São espíritos que já chegaram no topo e que nós vamos chegar também. O Geraldinho, que era amigo do Chico, que era de casa, dormia lá na casa do Chico, né? Trabalhava com o Chico, o Geraldinho Lemos, né? E ele é muito curioso com o Chico. E perguntava, tudo ele perguntava para o Chico. Então, ele tem algumas informações assim, extra, porque nos livros do Chico não se podia estar se informando isso. E ele teve um sonho que ele disse assim, Chico, eu sonhei o seguinte, eu tive um sonho
com você e com Bezerra. Eu sonhei que você estava no comando de um grande navio de guerra, você era o comandante. E, de repente, você recebeu uma ligação e alguém disse assim, ó, vai acontecer, soltaram uma bomba, a bomba atômica. Então, você estava ganhando a guerra, mas soltaram a bomba atômica. E que quem soltou foi Bezerra de Menezes. Né? Então, e Haroldo dos Dias diz que nós, essa raça adâmica, chegou no planeta, ele fez um estudo da Bíblia, de todas as informações que ele foi pegando, Haroldo Dutra, né? E ele diz que essa raça adâmica que é a que nós pertencemos, ela chegou no planeta há 30 mil anos. Né? Na Bíblia, por exemplo, diz que o primeiro homem a pisar na Terra chegou a 4 mil anos, que foi Adão. E hoje a paleontologia nos diz que essa raça nossa, a moderna, já descobriram que ossadas que têm 300 mil anos. E aquela raça, o Homo erectus, que foi um dos primeiros a pisar no planeta, eles estiveram na Terra 3 bilhões de anos. 3 bilhões de anos. Então, nós vamos ver aqui que o nosso planeta já teve muitas raças. Então, teve espíritos aqui que eles tinham uma tecnologia tão acima da nossa atual, que foi a Atlântida e outras aí. Né? Lemúria. Isso, Lemúria, Atlântida. E isso não é divulgado. Mas agora a ciência está descobrindo isso tudo. Que nós já tivemos irmãos que vieram para o planeta e eles tinham tecnologias avançadíssimas, que nós não temos hoje ainda. Então, são coisas assim que nós sabemos que o que Deus quer de nós é que vamos ser felizes, vamos ser espíritos libertos de toda essa dor e sofrimento. O que está acontecendo no mundo hoje é o quê? Os espíritos que estão tendo a sua última oportunidade. Aqueles espíritos que passaram aí, até tem espíritos que passaram 500, 600, até 1000 anos sem encarnar, porque eles não... Agora, então, eles estão tendo a última oportunidade. São os espíritos altamente trevosos. E eles são os primeiros, né? Quem são os primeiros hoje, nós não vamos nem dizer, todo mundo sabe. São espíritos trevosos. Eles serão os últimos. Então, o que acontece? Como Jesus deixou bem claro, todos nós vamos ter que pagar ceitil por ceitil, vamos ter que enxugar cada lágrima que derrama. Agora, quantos milhares de anos que esses espíritos que passaram aí 40, 50, 60 anos se corrompendo, quantos milhares de anos, um Rita, por exemplo, quantos milhares de anos ele vai levar para enxugar cada lágrima que ele derramou? Então, nós vemos que se nós continuarmos com esse egoísmo nosso, se continuarmos tendo essa irritação por qualquer coisa, né? Se nós continuarmos tristes, nós não temos por que ser triste. Né? Eu tive um problema, eu era dono de uma empresa, eu e meu irmão, isso na década de 80, e a gente começou a ganhar, assim, não muito dinheiro, mas assim, a gente andava no cardiano, comprava chácara, aquela coisa tudo e tal, e começamos fazer o quê? Ir em boate, beber, bater carro, aquela coisa tudo, na década de 80. Quebramos. Aí entrei em depressão. E foi a melhor coisa que me aconteceu, porque quando eu entrei em coma por depressão. Então, depressão, ou a pessoa morre, entra em coma, porque ela aniquila o corpo, ela dá um choque, ela dá um curto-circuito em todo o organismo. A pessoa triste, depressiva, logo ela ou desencarna, ou, né?
ou fica muito doente. Então, tristeza causa um mal terrível para o nosso organismo. Então, nós não temos por que ficar triste. Por isso que Paulo diz, em tudo dai graça. Então, temos vitórias? Obrigado. Vem uma coisa que uma doença, uma enfermidade, um problema né, a morte de alguém querido, vamos ter consciência de que tudo isso é passageiro. Tudo isso vem para nos ensinar, vem para nos fortalecer, porque o irmão querido que desencarna, ele está vivo, ele continua conosco, só não tem o corpo físico. Então não devemos ficar, perder o pai, não perdemos não, está tudo aqui conosco. Loguinhas volta, vai ser criança, vai voltar para o braço da mãe aqui, né? Então nós devemos ter essa consciência na justiça de Deus. Fé é isso, confiar na justiça de Deus e confiar que tudo que a vida nos oferece é para o nosso bem. Tanto as vitórias como as derrotas. E derrota não é derrota, é um ensinamento. Né? Quer comentar alguma coisa, meu irmão? Aproveitando aí que algumas ideias que você colocou aí, né? A gente tem os processos kármicos, né? As partes difíceis que ainda temos que passar, né? Mas como você também comentou lá atrás, né, nós somos co-criadores, então nós somos senhores do nosso destino. E não é só enquanto você estava lendo, eu lembrei que estava lendo um livro, eu achei um pedaço aqui, nesse livro aqui, né, do Deepak Chopra, um físico famoso, né, tá ao contrário, né, que ele fez junto com um físico... Você é o Universo, né? Hã? O nome do livro, Você e o Universo. Você é o Universo. Você então, é o universo. É o universo. Então, o físico que fez o livro, ele chama Menas Capatos, né? E eles falam exatamente isso também, né? Não são espíritos, mas falam isso. Só um trechinho aqui para a gente lembrar, que eles falam exatamente o que a gente está falando. Somos os criadores da realidade, entretanto não sabemos como fazemos isso. A gente desconhece. Não há esforço nesse processo. Quando enxergamos, a luz ganha brilho. Quando ouvimos, a vibração do ar se transforma em sons audíveis. A atividade do mundo à nossa volta, em toda a sua riqueza, depende de como nos relacionamos com ele. Aí tem um hindu, né, uma Índia antiga, que falava assim da sabedoria védica, Aham Brahmasmi, né, que quer dizer eu sou o universo, que é o título do livro. Então, a gente sabe hoje que a gente tem o livre-arbítrio, né, e apesar de todos os processos difíceis, nós podemos criar a nossa realidade. A gente fala, mas a transição planetária, o planeta de geração em provas, está longe, 80, 100, 200 anos, não sabemos exatamente, não é para essa vida, né? Mas a gente esquece, né, como o Senhor bem lembrou que Jesus falou, nós somos deuses, a gente pode criar a nossa transição planetária, né, criando coisas boas para a nossa vida, que a gente falou, pensando coisas boas, orando, transformando o nosso interior. A gente pode estar vivendo num planeta de regeneração. O nosso mundo, a nossa realidade vai melhorar. Exatamente. Então nós já podemos ter a alegria que nós vamos ter num planeta de prova hoje. Se nós decidirmos hoje ser felizes. Né? Num planeta de regeneração, nós vamos ter uma folga desse mal que nos atinge, que nós estamos envolvidos com uma energia muito deletéria. Né? Os pensamentos, eles fazem mal para o pensamento geral, né? Então, hoje as pessoas têm muito medo de guerra, direita contra esquerda, religião contra religião. Então, o que acontece? Esse separativismo gera um campo energético muito prejudicial à nossa saúde. Mas se nós já buscarmos falar, hoje eu vou ser feliz, não importa o que aconteça. Hoje eu vou fazer os meus deveres com boa vontade. Hoje eu vou estar em paz comigo mesmo, ninguém vai tirar minha paz. Aí você vai estar num planeta já, você já vai estar vivendo o que vamos ter já normalmente. Então, nós já podemos ser felizes hoje. Né? É uma decisão nossa. Ou podemos ser infelizes também, decisão nossa. Então, o que acontece? Nós somos co-criadores, e como esse livro aí, muito fantástico, né? Que nós somos o universo, ou seja,
Se tirar uma fotografia dos nossos neurônios assim, é uma fotografia do universo. Das raízes da árvore é a mesma coisa. É igual. Ou seja, nós somos o microcosmo. Tudo que existe no universo está em Existe em nós. nós. Então, O nós ser humano temos está tudo que o universo começando a tem. descobrir isso hoje, mas ainda não sabe utilizar É. a sua própria, o Então, seu hoje próprio nós estamos. bem-estar. Exatamente. Por isso que os Espíritos disseram aqui, no planeta de prova e expiação, nós estamos começando a buscar a parte espiritual nossa. Que antes nós só buscávamos o quê? A parte material. Que é só saber de comer e dormir, né? E, e de gladiar um com o outro. Agora não, nós estamos buscando o quê? Auxiliar o outro para sermos auxiliados. Amar o outro porque nós temos necessidade de amar o outro. É uma necessidade de todos nós amar e ser amado. Os piores criminosos, corruptos, eles fazem isso porque eles têm uma necessidade muito grande de ser amados. Eles querem chamar a atenção, né? Então, são irmãos altamente doentes. E uma coisa muito importante que nós temos que saber é que o mal não tem poder. E a gente pensa que tem. O mal domina. Em todos os livros, por exemplo, no Céu e Inferno, por exemplo, tem lá os espíritos que felizes, os infelizes, como foi a vida deles aqui na Terra, como foi a desencarnação deles, o momento da desencarnação, eles contam, e como eles estão no plano espiritual. Então, a gente vê espíritos, por exemplo, e tem uma história de uma mulher que ela casou por dinheiro e com um marido muito rico, e ela só queria saber de estar no salão, festas, aquela coisa toda. Não era má, não era má. Aí ela desencarnou e ficou preso o corpo 16 anos. 16 anos ali no cemitério. Daí isso foi num dos livros do André Luiz, eu não sou qual. Aí o André Luiz foi perguntar aos benfeitores do cemitério lá se eles poderiam retirar ela daquele corpo, libertar ela. Ele falou, não, se você libertar ela, ela vai voltar lá para a casa dela e vai perturbar a vida dos seus familiares. Então, você vê bem que antes ela tinha uma vida rica, bonita, desencarnou, foi viver junto do corpo. E ela não era má, ela só queria saber do bem bom, né? Mas não era uma pessoa má. Agora, você Muito imagina a materialista. pessoa... Muito materialista. Não era ruim, mas era muito materialista. Então, o que acontece? Nós temos que perceber que nós temos que começar a pagar os nossos débitos com gratidão, né? Sem reclamação. Porque se a gente continuar reclamando, a gente vai continuar aumentando os nossos débitos. Reclamou, aumenta. Então, você vê que os nossos pensamentos é muito poderoso. Quando a gente reclama, a gente aumenta os nossos débitos. Nós não só aumentamos os nossos débitos com crimes muito grandes, que é matar, roubar, né? Corromper. São crimes o quê? Os mais graves. Mas crimes, o ciúme é crime. A tristeza é crime. Você está cometendo um crime contra seu organismo, contra os seus familiares, contra Deus, contra Jesus. Então, a gente vai aumentando nosso débito e nós temos que começar a pagar. Jesus disse assim, se tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, poderei remover uma montanha. Mas a montanha é a montanha de débitos que a gente tem. Se a gente não começar a remover esses débitos, e a gente vai remover com a ajuda de Deus, de Jesus, não é isso? Mas com gratidão. Então, a gratidão vai o quê?
nos curar as pessoas que estão à nossa volta, né? Auxiliar o universo. Então, veja bem, nós podemos auxiliar o universo. E outra coisa, Deus permite que nós o auxiliemos. Jesus, nós somos o quê? Ele pede a nossa ajuda, né? Então, Deus ajuda os homens através dos homens. Não é isso? Teve uma vez que eu estava voltando de uma viagem com meus filhos pequeno, que hoje o mais novo tem 33, é mais novo. E tu tinha uns 3, 4 anos. E a gente viajava e voltava no domingo de madrugada. E voltando, o carro estragou de madrugada numa rodovia onde tinha muitas notícias de roubo e tudo mais. E eu, nossa senhora, com 3 crianças dentro do carro, de madrugada, eu falei, meu Deus do céu, agora aqui passa ladrão, gente ruim. Eu não, falei, nossa, que eu não pararia para ninguém na hora daquela ali. Eu pensei comigo, ninguém vai parar para me ajudar aqui, né? Rapaz, mas foi eu pensar nisso. Parou um carro. Eu falei, nossa, o cara vai nos assaltar aqui. Já chegou um para quem. Não. E aquilo ali, um medo, né? O cara parou. O que você está precisando aí, meu filho? Eu falei, mas o que é isso? O cara vai me ajudar. Então, assim, Deus ajuda a gente através das pessoas. Então, quando a gente ora, como Jesus diz, pedi e obtereis. A gente sempre recebe ajuda. Mas desde que façamos a tua vontade. Que é o quê? Sermos irmãos, desejarmos o bem. E não reclamar de nada. Agradecer por tudo. Então, quer dizer, vai ficar no planeta agora só quem é grato. Então, antes de reclamar de qualquer coisa agora, vamos pensar, opa, eu quero ir para um planeta onde não tem internet, onde não tem esse clima maravilhoso, um dia é sol, outro dia é chuva, que o planeta agora, o clima dele vai ficar ameno. Antes tinha terremoto, sempre, tempestade, então, quer dizer, antes enterrava cidades inteiras com terremoto. Agora não, o planeta vai ficar cada vez com o clima melhorando, né? Agora existe ainda muitas furacões e etc., tufões, e nós temos que saber que a tecnologia hoje pode provocar isso. Então, tem muita gente que já tem tecnologia, muitos países aí, que provoca terremotos. Mas por que Deus permite? É porque nós precisamos ainda de limpar o nosso perispírito, o nosso organismo, orando por esses irmãos, pedindo a Deus e a Jesus para orientá-los. Porque hoje tem muitos governos aí que têm bombas atômicas que podem destruir o planeta. Não foi destruído até hoje, e poderia ter sido, justamente pela intervenção de irmãos, né, que não deixaram acontecer. Mas que tem governante aí que está louquinho para destruir, tá, porque sabe. Mas não vai acontecer. Chico já falou, ó, se não acontecer até. Ele deu um tempo, não vai acontecer mais. Então vai acontecer muitas coisas tristes? Vai. Mas nós temos que estar conscientes para auxiliar essas pessoas que caem, essas pessoas que se desesperam. Nós temos que estar conscientes, temos que estar calmos, tranquilos, em paz, para passar essa energia para as pessoas que ficam preocupadas. O mundo vai acabar, com guerra, com doenças, com enfermidade, né? É lógico que todos nós vamos ter que deixar o corpo físico. Pode ser por bomba atômica, pode ser por doença, deixar. Qual o motivo? Não tem que ter medo, não tem que deixar mesmo, né?
Então, é confiança em Deus. Então, nós temos que saber confiar em Deus, confiar em Jesus e nós mesmos. Mas, para isso, nós temos que fazer o que Deus quer que façamos, ou seja, orar, desejar o bem para essas pessoas que fazem o mal. Porque, senão, elas vão continuar em queda. Mas, a partir do momento que você ora para eles, a sua energia é aproveitada pelos benfeitores para auxiliar as pessoas. Você pode auxiliar o planeta orando pelo planeta. Então, tem muitas casas que oram pela paz no planeta e isso ajuda muito. Mas nós podemos orar nós mesmos, porque nós temos a ajuda de Deus, de Jesus. Então, nós temos que orar pelos desempregados, pelos órfãos, pelos que se suicidam, que precisam de muito auxílio. Então, nós temos que fazer isso diariamente. Agora, e não dormir na oração. Né? Nós temos que ter um cuidado para que... vou orar, daí dá uma preguiça. Não, depois eu oro. Agora, não. Indo para o trabalho, você faz uma oração. Limpando a casa, você faz uma oração. É para o pensamento. Minha bateria está acabando. Eu vou ali pegar um carregador aqui, meu irmão. A gente já acabou o tempo do programa. Já acabou, né? Daqui a pouco a gente tem que encerrar. Mas você me lembrou uma coisa, Osmarino, que eu li um livro uns tempos atrás, chamava-se Os Abduzidos. Então, ele começa a contar a história da vinda de Jesus no planeta para impulsionar a nossa evolução, para chegar nesse ponto que nós estamos nessas transições para o planeta crescer, evoluir. Desculpa aí. Como falou no livro, para a gente resumir, os espíritos da galáxia, que Jesus era muito bem visto, não só pelo planeta Terra, mas por várias outras planetas, né, da galáxia, vieram ajudar Jesus na sua encarnação, fisicamente, muitas vezes, e espiritualmente, como espírito e como espírito encarnado. Tanto que tem lá a estrela guia, os reis magos seguiram a estrela guia. A estrela guiou eles até Jesus, sair do lugar. Né? Então tinha seres, como tem até hoje, né? Seres físicos que vêm aqui nos ajudar, né? Interferir para o nosso benefício, né? A gente não percebe. Então tem toda uma... Vizinhos nossos que já passaram por essa situação vêm nos auxiliar. Então nós temos gente mais para nos ajudar, ué. Então toda essa turma aí está ajudando na galáxia Jesus para a evolução do nosso planeta. Então a transição planetária está programada e não tem ninguém que possa frear isso. Ninguém que possa impedir. Apesar de todo o mal que você comentou, o mal, as vicissitudes da vida aí, não existe nada que possa ser superior a toda essa força, não só Jesus e os Espíritos, mas toda essa força de vários habitantes de outros planetas da galáxia. E é eles que têm poder. Jesus. Quem tem poder é Deus, é Jesus. Porque o poder que o mal tem é de fazer mal a si próprio. Né? Então, os poderosos, que armas eletrônicas, bomba atômica, então esse mal, eles fazem mal a si próprio. Eles não fazem mal a nós. Porque o mal que nos atinge é para que nós limpemos os males que fizemos. São provas. Né? Quando a gente tem um prejuízo, uma doença, uma perda de entes, é uma prova que nós estamos pagando de débitos, né? Porque a gente faz débito matando, roubando e tudo, mas faz débito também ficando triste, ficando, sabe, se desesperando. Não, nós temos que ter confiança em Deus, confiança em nós mesmos e na vida. Então, nós temos que parar de fazer débito urgente e passar a agradecer e ser manso, só isso. E ser irmão, auxiliar na medida das possibilidades. Porque, veja bem, se Deus, nós temos Deus para nos ajudar, Jesus, os bons espíritos que já... Né? E esses espíritos de outros planetas que já passaram pela nossa situação, que estão vindo e reencarnando para nos ajudar em todas as áreas. Né? Então, quer dizer, é muita ajuda que a gente tem e tudo está no controle de Deus. Nós não precisamos ter medo de nada. Precisa ter fé e confiança de que todos nós vamos nos libertar dessas dores e sofrimento. Não é isso? É questão de tempo, né? Ninguém sabe quanto, mas é questão de tempo. Né? Deixa eu agradecer algumas... Oi? O nosso tempo passou e eu não percebi, pai. Igual você falou mesmo, parece
longo, mas... Não é, não. Deixa eu agradecer algumas pessoas que estão aqui com a Sandra Souza, né, que está aqui com a gente, nos deu boa noite. A Sônia Stuck também, companheira que sempre está aqui conosco. E até a Rosária Munhoz, né, colega nossa de muito tempo, né? Eu me lembro a primeira vez que ela apareceu aqui conosco no programa. Queria agradecer de coração, né, a presença dela. A Rosária foi uma das mentoras minhas no Centro Espírita Bem do Senhor. Ela era mais velha, porque a gente, na mocidade, vamos dizer assim, ela é uma mentora para todo mundo, para todos nós. Então, se eu Que estou aqui bom, hein? hoje, eu devo a ela também, né? A Porque gente com agradece a ela, com a presença Dona dela Mirtz, aí. com a Crista, com todas essas pessoas, Frank e Eu desejo Sebastião. aí muita luz Então, para essas agradecer a pessoas. presença dessas pessoas e outros também que eu vi aqui, estão no Facebook, outras pessoas também nos vendo, né? E agradecer a presença de todos, né? Não houveram perguntas Então, a assim. gente agradece e deseja aí que Jesus ilumine a todos, os familiares de todos do plano físico e espiritual, que Jesus sabe onde está que cada um precisa. Então, vamos ter esse pensamento. Queria com um minutinho assim para você fazer uma consideração final, para dar assim um ensejo de esperança para as pessoas nesse tema transição planetária. As palavras Exatamente. finais. A questão é essa, né? Aproveitando essa época de Natal, onde as nossas mentes estão mais voltadas para o auxílio, né? Para a reunião em família. Então, aproveitando, eu gostaria de desejar esse carinho por Jesus, para que ele habite os nossos corações, para que ele esteja conosco, não só neste Natal agora, mas em todos os dias desse ano que se aproxima, para o resto da nossa encarnação, que Jesus participe da nossa vida, participe conosco, porque Jesus, além de ser o governador do planeta, é nosso amigo, né? Ele sabe tudo que a gente precisa e necessita, e é ele que é o caminho. Então, nós temos que trazê-lo para os nossos corações e fazer a alegria dele, dar um presente para Jesus. Então, que nós possamos dar um presente agora para Jesus, sendo feliz, sendo grato, sendo forte, não desistindo, né? Tudo quanto é batalha que vier, nós vamos vencer com a ajuda de Jesus. Então, é isso, ter essa confiança que Jesus está conosco hoje e sempre. A gente quer agradecer a sua presença e o seu carinho de estar conosco e trazer as suas palavras, né? Perto do Natal, né? Esperança de Eu que dias agradeço essa melhores que oportunidade. ocorrerão, né? E tem uma colega aqui também, né? Opa, aqui também, Ecos do Meio, né? Nosso querido colega da minha irmã, que a gente acabou ficando amigo também, aqui colocando um Feliz Natal, Ano Novo, com muita paz para a gente agradece a participação de todos, né? Muito e obrigado que, pela presença de todos. que a gente possa realmente ser um instrumento da paz, né? De É, Jesus para transformar todos esse mundo. nós, Que ele só vai todos nós virar temos luz. regeneração se a gente se mudar também, né? Se a gente mudando, chega lá. Se a gente não mudar, não vai chegar lá, Que vai demorar sejamos mais. a luz de uma velhinha, mas sejamos luz. Sejamos uma luzinha, né? Então, que todos possamos ser abençoados nesse Natal. Semana que vem vai ter reprise de programa, que a gente não vai fazer, vamos estar todos em comemoração, né? Então, bom Natal, bom ano para todos aqui que sempre estiveram conosco, aqueles que vão nos ver ainda, que estão, não têm oportunidade de ver ao vivo, ver depois da gravação. Bom Natal a todos e que Jesus nos abençoe, nos dando mais um ano de paz, de saúde, de bem-estar, de conhecimento para a nossa evolução. Que assim seja, Obrigado, graças a abraço, Deus. boa noite a todos.